Ninguém acreditava, ninguém entendia, mas ele continuou construindo. Enquanto todos riam, ele continuou. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, mais uma vez ao canal Voz Cama Deserto. Se você tem chegado, está chegando agora pela primeira vez, você pode estar se cadastrando no canal, tá bom? Fazendo parte aí desse contingente em que alcançamos já o número de 172 inscritos. E você passa a acrescentar, né, a sua inscrição a este contingente, fazer parte conosco de cada momento aqui pelo canal Voz Cama Deserto com respeito à meditação da Palavra de Deus. Amém? Estamos aqui dentro do quadro, deixa eu ver aqui se é o 3. Estamos aqui dentro do quadro Aprendendo com outras editoras, né? E o que está predominando aqui por enquanto é a editora Betel. O que está predominando aqui é a editora Betel, né? A classe dos adultos, tá bom? E o tema central deste trimestre é Provérbios, sabedoria que edifica a vida, princípio divino que moldam o caráter, fortalecem a fé e abençoam a família. E o tema que nós vamos estar agora considerando é a prudência. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui no... Não sei por que ficou isso. Então tá aí, a prudência, a virtude que guarda a vida. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento, Pai, o Senhor há de vir nos buscar por intermédio do teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse momento pedimos mais uma vez a tua bênção, para que o Senhor nos acompanhe, para que o Senhor nos abençoe durante todo esse percurso que aqui vamos estar tendo dentro desse quadro, para conhecer o conteúdo desta lição número 9, aqui da classe de adulto da revista e editora Betel. E que, por certo, haveremos de aprender, Senhor, também com essa editora. Por tudo, Pai, nós oramos, te damos graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vou estar aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? Texto áureo diz: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia do tolos é enganar. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. E quando a Bíblia fala aqui de caminho no Velho Testamento, ela está se referindo justamente ao modo de vida, né? Em que caminhamos, em que andamos. E se estamos aqui dentro da palavra de Deus, é claro que esse caminho é aquele que
de respeito à vontade de Deus. Então, tudo quanto o Senhor nos ensina, e em face de tudo quanto o Senhor nos alerta, aí nós temos que acender a lâmpada dessa virtude, que é a prudência, que é saber até onde nós podemos ir, saber o momento de recuar, saber o momento de avançar. E tudo isso nós vamos ter essa condição quando do exercício da leitura da palavra de Deus e do seu estudo. Verdade prática diz: dependemos do Espírito Santo e da luz da palavra de Deus para viver com prudência em meio a uma geração corrompida. Então hoje nós não temos somente a Bíblia, temos também a presença do Espírito Santo que nos ilumina na medida e dentro da motivação correta quando buscamos compreender a palavra do Senhor. No Antigo Testamento, o salmista já dava este valor à palavra de Deus como esta esfera de uma bússola, de um guia. E ele diz no Salmo 119, versículo 105, né? Ele diz, o salmista: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, que nós possamos, a exemplo do salmista, ter esse compromisso, esse interesse, essa aliança vinda de nós mesmos, pela compreensão e pela experiência que temos do tempo que andávamos fora da presença do Senhor e agora à luz da sua direção, né? Da sua orientação. Texto de referência, na verdade é referência, né? Textos de referência, isso aí mesmo. Provérbios 1, versos 4 a 5, Provérbios 7, versos de 2 a 4, e Provérbios 8, versos 5 e versos 12. Por que versos? Porque provérbio faz parte do grupo de livros poéticos. Se é uma poesia, não há capítulo, muito menos versículo, e sim versos, tá bom? Provérbios 1. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos. Quando o sábio, né, ou em Provérbios, ou qualquer outra parte da Escritura, que se trata da sabedoria, no que diz respeito o que o Senhor nos orienta, através da palavra de Deus, ela significa justamente pôr em prática o conhecimento. Sabedoria, à luz da Bíblia, é a questão da prática. Por isso que ele diz aqui, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, ou seja, cada dia mais, amados, buscamos melhorar com respeito aos cuidados, à questão da perseverança, da vigilância, de tudo que acaba se fechando neste pacote pela qual nós estamos aqui conhecendo o conteúdo, que é a questão desta maravilhosa virtude, que é a prudência. Provérbios 7 diz: guarda os meus mandamentos de vive, olha só, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Guarda os meus mandamentos e vive. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que o mandamento de Deus, eles são bons. Eles são agradáveis para todos nós que buscamos e desejamos viver à luz da vontade de Deus, né? E ele diz, é como a menina dos teus olhos, ou seja, o fator de esclarecimento, o fator de percepção, que a menina dos olhos é responsável justamente pela visão, né? É o órgão principal, né, que proporciona a nós essa graça, né? Este dom, que é o dom da visão, né? Não só da vida. Observe que a vida não é só o dom, não é só o da vida, mas há o dom de ouvir, é um dom dado por Deus. Quantos não podem ouvir, nascem já surdo? O dom de falar, quantos nascem já mudo?
E o dom de ouvir. Quantos já não nascem surdos, né? Então são dons de Deus, a questão dos olhos. E ele traz essa metáfora, porque quando nós passamos a nos interessar pela palavra de Deus, teremos um norte a se seguir com segurança, né? Ata-os aos teus dedos, olha só, escreve-o na tábua do teu coração. Então a lei de Deus, o mandamento de Deus, a orientação de Deus, não pode estar à luz somente da intelectualidade. Não, de maneira alguma. Ela tem que estar no nosso coração. Por isso que o Provérbios ele diz 4, se eu não me engano é 4:18, 4:12, independente de qual verso, mas o Provérbios 4 ele diz em determinado verso que nos orientando, ele diz: guarda o teu coração, porque dele é que procede as saídas da vida. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Provérbios 8, 5, verso 5 e verso 12 diz: entendi, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. Glória a Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Nesta lição, veremos a importância da prudência na vida do cristão. Ser prudente tem a ver com avaliar as situações que surgem em nossa vida, à luz das Escrituras, sempre de acordo com os conselhos de Deus. Então, quando nós, no nosso cotidiano, vamos dar um passo, e aquele passo, pelo conhecimento da palavra, nós já vamos entender que ele já não é bom para nós. Então, nós recuamos, já tomamos, esperamos a direção de Deus e vamos por outro caminho. Caminhos estes que vai nos proporcionar vida, dado o fato desse ato em prudência. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Sempre de acordo com os conselhos de Deus. Somente assim podemos tomar decisões acertadas, que não nos põem em risco, nem ameaçam ou prejudicam nosso relacionamento com Deus. E esta verdade e essa necessidade nós podemos ver aqui na palavra de Deus, quando em Hebreus capítulo 5, versículo 14, onde a palavra do Senhor diz, olha só: mas ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido, olha só, é para os adultos, os quais têm pela prática, observe bem, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Isso se dá como? Esse fundamento. Como temos essa direção? Através, do conhecimento da palavra do Senhor. E ela nos guarda, né? Por isso que o salmista ele diz: a tua palavra é luz e escudo. O salmista considerou a palavra de Deus como escudo para ele. Paulo também orienta Timóteo a guardar a palavra da salvação, a palavra da sabedoria, para que ele pudesse guardar, dos percalços comuns à nossa vida e ter, a compreensão do que fazer. A prudência não só vê o perigo, se apercebe do perigo, mas a prudência também está e ela se revela pelo conhecimento da palavra de Deus em saber tomar a atitude correta naquele momento, para que se há algum dano, ele não se multiplique. E se não houve o dano, para que ele seja evitado. Louvado seja, bendito seja o nome santo do Senhor. Primeiro subponto diz: prudência na vida sexual.
O livro de Provérbios traz alertas importantes quanto à prática sexual. Os sábios mostram que os desejos sexuais não controlados levam ao pecado. Paulo sabia que um simples passo rumo à imoralidade sexual traz consequências eternas. Por isso disse a Timóteo, foge também do desejo da mocidade. Ele também ressaltou que quem pratica imoralidades peca contra o próprio corpo. Deus tem orientações claras para a sexualidade humana. Que C.S. Lewis descreveu assim: ou casamento com fidelidade total ao parceiro ou abstinência total. Então a questão no que diz respeito à nossa vida sexual, o ato de prudência, é claro, só tem um, que é casarmos. Paulo mesmo orienta que não permaneça sobre, a questão do abrasamento, mas que procure, fundamentar os vínculos daquele relacionamento através da união conjugal. Então não existe outro caminho. Desprezando esses conselhos, com certeza o prejuízo não será pequeno. Podemos aqui nos lembrar da própria vida de Davi, da tendência que Davi tinha de ter tantas mulheres. Quando a própria lei de Moisés deixava claro ali, deixava determinado para cada rei, ao assumir a gestão pública como rei de Israel, teria que receber uma cópia em mão da palavra de Deus e nela meditar de noite. Então, Davi, ele sabia, diante daquela carta, e também havia uma determinação de que eles não poderiam ter muitas mulheres e também muitos cavalos, para que a confiança no que diz respeito ao cavalo fosse na condição do seu acervo militar dentro da logística, carro de guerra, cavalo e soldados, mas pudesse ter a total dependência unicamente em Deus. E também a questão de muitas mulheres, porque levaria a um desenfreamento por conta da concupiscência que está em nós, que está na nossa carne. E foi o que aconteceu com Davi. Davi, por conta disso, olhou uma mulher, atropelou a lei, na questão de que ele bem sabia que aquela mulher era a mulher de Urias. E aquela mulher, o pai dela, era um dos soldados de Davi também, sogro de Urias. E ainda assim, observe onde o pecado levou Davi, pela falta de prudência. Quando Paulo ele diz, foge da prostituição. Foge, não tem como resistir. É para fugir, Paulo diz. Mas ele não, ele resistiu. Ele viu, se apercebeu, ficou ali e foi vencido. O pecado foi consumado no seu coração, a ponto de que nem ao próprio serviçais dele, ele ouviram quando tentou advertir ele que Betseba era mulher de Urias. Ele usou indiscriminadamente do seu poder, da sua autoridade como rei, e trouxe aquela mulher que também não mostrava uma segurança ou um caráter moral firme, fraca, também tinha sua fraqueza moral, e acabou se relacionando com Davi. E observe as consequências que se seguiram. O homicídio, ele desprezou a Deus, desprezou a sua palavra, fora a colheita que Davi colheu com respeito à sua casa, à sua família. Então, que nós possamos, que o Senhor possa nos conceder, amados e queridos, a prudência dentro desta área que é tão comum e recorrente na Bíblia. Não só na Bíblia, mas esta Bíblia, casos e assuntos e situações, esta Bíblia, nós temos conhecimento de vários, e não de pessoas novas convertidas, mas de homens de Deus, homens que tinham cargos dentro da igreja, pastores, ministros, irmãs que tinham a sua vida piedosa, mas por dar margem
a esta área e não agir com prudência, acabaram sendo vencidos e causando escândalo, né? Para sua casa, para a igreja, desonrando o nome de Deus, vituperando o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Prudência na vida conjugal. O homem pode herdar 2 pais, casa e dinheiro. Mas do Senhor vem a esposa prudente. Por sua relevância, vamos ver Provérbios 19, 14? Provérbios 19, 14. Vamos aqui ler. Estamos numa classe. Então, apenas estamos com esse conteúdo, mas vamos dar liberdade para que o Senhor fale conosco em todo momento, né? Capítulo 19, versículo 14, né? Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Casa e riquezas são herdadas dos pais, mas a mulher prudente, olha só, vem do Senhor. Por sua relevância, entendemos que a prudência é necessária e imprescindível na vida de um casal. Temos visto que, pela falta de prudência, muitos casamentos fracassam. Alguns cônjuges são levados pelo imediatismo diante da demanda da vida a 2, sem pensar nas alternativas disponíveis para auxiliar o casal em suas crises. Assim, é imprescindível que ambos os cônjuges tenham prudência e evitem os conflitos, que inclusive pode desencadear um processo direcionado ao adultério. Então, comentamos aí sobre essa questão, tanto a questão sexual, né, está vinculada também aos cuidados dentro de uma vida de prudência, também no que diz respeito ao casamento, né? Porque não é só a questão sexual que traz problemas e acarreta, por falta de prudência, problemas para um casal, para um relacionamento entre marido e mulher. Mas a própria falta de sabedoria para administrar as finanças pode levar a um divórcio, a uma separação, a um desgaste emocional, tanto por parte de um como de outro. Então, observe quantas áreas da nossa vida, né, não precisamos estar calçados e vestidos, revestidos com essa virtude, que é a prudência. Segundo o livro de Provérbios, o avisado vê o mal, estende-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Provérbios 22:3 diz: avisado refere-se a quem é prudente, se afasta do caminho mau. Então aqui já mora e reside a necessidade. Deixa eu só voltar aqui e ver se estava certo. Eu tinha adiantado, né? Então vamos ler aqui. Eu tinha adiantado, vamos ler aqui. É o 3, né? Prudência agora na vida profissional. Era para me voltar, acabei adiantando. O cristão deve brilhar neste mundo em trevas. E a prudência na vida profissional é uma virtude que funciona como um verdadeiro filtro entre o impulso e a ação. Ela se manifesta no cuidado de pensar antes de falar, na avaliação das ofertas recebidas e na capacidade de dizer não quando algo compromete os nossos valores. Então, a prudência dentro do contexto cristão, ou crente, ou de um crente para com Deus, já é até mesmo avaliar a questão da oferta, né? E se aquele trabalho realmente vai estar sendo algo que é oriundo da bênção de Deus, porque a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Observe que até uma decisão errada nós podemos estar sofrendo dentro da questão de um emprego, de uma carteira assinada, que pensávamos que era bênção, mas devido a algumas circunstâncias que nós fechamos os nossos olhos e não usamos de prudência, acabamos sofrendo essa questão e essa consequência aí posteriormente. Então isso já não é bênção de Deus. Foi fruto da nossa negligência com respeito a essa postura. O cristão prudente não é medroso, nem acomodado em sua atividade profissional. Ele simplesmente escolhe suas amizades de trabalho com sabedoria, cumpre prazos sem prometer o impossível e guarda
margem financeira para imprevisto. A prudência não evita todos os problemas, mas garante que, quando eles vierem, nós o enfrentaremos de cabeça erguida, com a consciência limpa e sem precipitação. Segundo o livro de Provérbios, o avisado vê o mal, olha só, e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. Aqui o termo, o avisado vê, o avisado aqui é prudente. O prudente vê o mal e esconde-se. Esse ver aqui fala do conhecimento, né? Da palavra de Deus, da compreensão. Por isso que olha só que Paulo diz aqui em Filipenses 4:8. Olha o que ele diz aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, olha só, nisso pensai. Então observe que a palavra de Deus não nos falta a orientação para que possamos viver com todas as letras a questão da prudência em nossas vidas. A prudência também nos leva a não falar sem pensar. Provérbios 13:3. Provérbios 13, versículo 3. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. A pensar antes de agir. Provérbio 19, versículo 2. Não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Olha só que maravilha, amados, nós buscarmos ler e compreender tudo isso, né? E a busca conselho e buscar conselho antes das decisões importante. Provérbios 15, 22. 15, versículo 22. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselhos se estabelecem. A pessoa prudente é corajosa bastante para dizer não às tentações. Ela espera o tempo certo para todas as coisas, constrói sua casa sobre a rocha da retidão. Assim, mesmo em meio às tempestades da vida, permanece de pé com paz no coração, sabendo que seu futuro será abençoado por Deus. Segundo ponto, vivendo com prudência. A virtude da prudência, né? E na verdade já era aqui a introdução, né, do segundo ponto, né, vivendo com prudência, que acabamos de ler. Primeiro subponto, prudência nas escolhas. Fazer escolha nem sempre é fácil, porque alguma delas inclui abrir mão de nossos princípios e valores. Todavia, a prudência nos ajuda em momentos assim, uma vez que nos leva a avaliar todas as possibilidades de tomar uma decisão quando o futuro ainda está oculto. Isso não significa viver paralisados e com medo de tudo, mas ter a visão clara e o coração aquietado diante das opções que nos são apresentadas ao longo da vida. De fato, devemos ser prudentes e não acreditar que todos os caminhos levam a Deus, porque alguns deles parecem direito, mas são caminhos que levam à morte, diz Provérbios 14:2. E esse versículo aqui diz respeito a uma crença de fé, que tem no seu cerne a bondade, né, o exercício do amor, o altruísmo, mas ainda assim são caminhos que podem conduzir à morte. E essa morte que Provérbios se refere é a morte eterna. Então, observe que a Bíblia diz: nem todo que se chama Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, logo, temos que ter esta compreensão para poder tomarmos as decisões corretas e não nos precipitarmos, né? E não acharmos que todo caminho leva a Deus, que isso não é verdade.
O próprio Senhor Jesus estabeleceu o crivo dessa questão quando ele disse: eu sou o caminho. Ele não falou eu sou um dos caminhos, ele falou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Prudência no pensar e falar. Analisar nossos pensamentos é importante porque pode se tornar palavras impensadas tendem a se converter em ofensas. O apóstolo Paulo nos exorta a pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra. Foi dito isso aqui, né? E necessário refletir, avaliar se nossos pensamentos acerca do outro e de nós mesmos são adequados e pertinentes, pois aí reside a prudência. Isso evita que palavras ríspidas sejam ditas e venham a causar prejuízo para nós mesmo e para outros, desagradando a Deus. Prudência no ouvir. Ouvir parece algo simples, mas não é, porque demanda dar atenção ao outro e avaliar suas palavras. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreveu com muita propriedade que devemos estar prontos para ouvir. Ouvir nos faz sensatos e capazes de não nos deixar enganar por palavra de enganadores e pecadores. Quando nos sujeitamos a ouvir com atenção, aprendemos mais e nos tornamos mais sábios. Caminhando para o final, terceiro ponto, o prudente é sábio. O apóstolo Paulo nos exorta a vivermos com prudência, não como ignorantes, mas como sábios. Ao longo da vida, desempenhamos vários papéis, no lar, na igreja, no trabalho, com os amigos, e eu acrescentaria também quando estamos só. Onde estamos, o que frequentamos, para onde vamos, por onde andamos, isso no contexto pessoal, particular. Também soma esse cuidado nessas áreas da nossa vida. Em todos esse contexto, a prudência expressa a sabedoria. A sabedoria habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. A sabedoria é prudente. Toda escolha deve ser pensada e avaliada, principalmente à luz da palavra de Deus, porque a cosmovisão cristã não se iguala à cosmovisão do mundo. A sabedoria nos conduz a escolhas pensadas e intencionais, sem nos deixar seduzir pela primeira impressão, como ensina Provérbios 14:15. O simples acredita em tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Olha aí, que maravilha o que nós comentamos no início. Cada passo precisamos ter em mente a palavra de Deus no nosso coração. Oxalá o Senhor nos conceda esta sensibilidade também. O prudente não vai atrás de atalhos duvidosos, nem troca o eterno pelo momentâneo. Ele pesa as consequências, consulta a palavra e o conselho do justo, e por fim escolhe o caminho que honra a Deus. Isso também não exclui, amados, é claro, temos a condição de nos aconselharmos com alguém. Com certeza que também podemos fazer isso, mas isso quando fazemos isso, precisamos somente avaliar, né, aquele conselho da pessoa, se ele é prudente. Observe que os de Bereia, no que Paulo ensinava, eles olhavam as escrituras para confirmar se era aquilo, estava de acordo com a palavra de Deus. Então aquilo que ouvimos, aquilo que vemos a pensar e aquilo que nós vai ter a questão do nosso ato, da prática, precisamos estar seguro para cada passo, para cada palavra, para cada pensamento. Louvado seja para cada prática. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Na jornada da vida, passamos por perigos. A prudência livra-se de perigo. Na jornada da vida, passamos por perigos, por isso é necessário sermos precavidos e prudentes. Esse cuidado nos auxilia a distinguir as situações, escolhendo o que é justo. Davi sabia que Salomão precisava ser prudente ao enfrentar o desafio de reinar sobre Israel e disse ao seu filho: o Senhor te dê tão somente prudência. O prudente é cauteloso, precavido e sensato, por isso consegue evitar riscos
desnecessários. A prudência agrada a Deus. Vemos em Lucas 1,17 que pela ação do Espírito Santo o ministério de João Batista resultaria em mudança na vida de muitas pessoas. Uma dessas mudanças seria a transformação dos rebeldes e desobedientes à prudência do justo, ou sabedoria do justo. Tal prudência ou sabedoria se expressa em o viver com retidão. Para Deus, um povo preparado para o Senhor, um povo que sabe que pertence ao Senhor e, portanto, está interessado e atento para agradá-lo em todas as áreas da vida. O termo prudência, na língua grega, sugere consideração penetrante que precede da ação. A ação, como encontramos no dicionário Vini. Ou seja, não se precipita, mas procura, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, conhecer e fazer a vontade de Deus. Ser prudente revela a sabedoria e nos direciona a olhar mais adiante, ouvir com atenção, ter o coração alinhado à palavra de Deus, fazer escolha sensata e assim por diante. Certamente a prudência não evita todas as tempestades, mas nos mantém com os pés na rocha, firme, que é Cristo Jesus em todo o tempo. Que Deus, amados, por intermédio de Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. E até a próxima programação, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança que temos a qualquer momento, o Senhor de vir nos buscar. Queremos Te agradecer por esse período aqui, Senhor, de mais de 36 minutos, que passamos não só a conhecer o conteúdo, mas aprove ao Senhor nos dispensar esta graça de comentarmos e refletirmos sobre cada parte ou algum momento desse conteúdo. Por tudo, ó Pai, queremos Te agradecer e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.